Olá pessoal, bem-vindo à oitava aula do curso É Moderno. Meu nome é Christopher Brendo e nesta aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o CSS Reset. Bom, mas o que é o CSS Reset? Em cada navegador, mesmo sem qualquer tipo de estilização CSS, ele tem sua estilização padrão. O que acontece é que, se você colocar o mesmo documento, sem estilização nenhuma, em navegadores diferentes, ele pode ser exibido de formas diferentes, exatamente por conta dessa estilização padrão que cada navegador possui. Para a gente resetar essa estilização e, assim, começar a criar o nosso CSS a partir de uma única linha, ou seja, a partir de um padrão para todos os navegadores, a gente utiliza o CSS Reset para a gente resetar essas predefinições e assim começar a criar a nossa estilização de verdade. Então, entrando aqui no nosso navegador, a gente vai procurar por CSS Reset. E descendo um pouquinho, a gente vai achar esse site aqui do CSS Reset com o CSS Reset 2.0. Esse CSS Reset 2.0 foi o que eu usei como base para eu poder criar meu próprio CSS Reset. E vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui no nosso projeto. Eu não vou copiar ele, porque eu já tenho uma CSS Reset e eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês poderem baixar. Tudo bem? Ou se vocês quiserem criando aí, mas caso vocês queiram ter certeza que estão igual, vocês podem simplesmente pegar e baixar o que está aqui na descrição e colocar no seu site, tudo bem? E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar ele como base, porém a gente vai melhorar, vai colocar na verdade algumas coisas que vão ser únicas para o nosso projeto, tudo bem? Então, entrando aqui no nosso curso, aqui está o nosso CSS Reset, e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma parte escrito fontes, e a gente vai importar a nossa fonte pelo CSS. E por que isso? A gente também pode importar a fonte pelo documento HTML, tudo bem? Aqui no documento HTML no head. Porém, imagina que a gente tem 10 páginas HTML, né? E todas chamam reset.css. Todas têm que chamar o reset para poder redefinir aí as predefinições que o navegador impõe. Então, todas têm que chamar. Porém, em vez de a gente colocar cada uma dos links para você chamar a fonte dentro do index.html, ou enfim, dentro das páginas HTML, é muito mais simples a gente simplesmente chamar pelo reset, já que o reset ele é uma dependência que todas as páginas vão ter. Então, em vez de a gente duplicar 10 vezes, imagina que aqui tivesse 10 index.html, 10 vezes o link para você poder importar a fonte, a gente simplesmente vai poder importar o reset em cada uma delas, que a gente já tem que fazer isso, e através do reset a gente importa a fonte, tudo bem? Então a gente vai fazer isso. Agora, como que a gente vai importar essa fonte aqui? Como que a gente consegue ela? A gente vai vir aqui no Google Fontes, tá? E a gente vai selecionar ela. No caso vai ser a Hallowell. E aqui a gente vai selecionar os tamanhos de light, regular e medium. Isso. Agora vindo aqui em view as famílias selecionadas, né? Tá aqui, ó, as que eu selecionei, a gente vem em embed. E tá aqui, ó, o link, que é exatamente como você incorpora no HTML, porém a gente vai pegar o import, que é esse import aqui, como a gente vai colocar no CSS. Então vamos dar um Ctrl C e a gente vem, cola do jeito que tá aqui no CSS, tudo bem? Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e, como vocês podem ver, essa parte inteira ela é bem parecida com o CSS Reset. Ó. Vocês podem ver, vem HTML, body, span, applet, object, iframe. Então essa parte aqui é bem parecida. Porém, eu quero adicionar uma pré-definição no HTML no body e que não vão ser aplicadas nas outras páginas, né? É apenas nele. Então eu chamei ele aqui, HTML body, e eu apliquei o que? Esse scroll, que vai ser exatamente responsável pelo scroll suave da nossa página. Então essa propriedade tem que estar com o smooth, o valor dela. A gente também coloquei aqui o overflow x hidden. Isso aqui é para que não tenha a scroll, né? O scroll horizontal no site, tudo bem? Então o site ele é comum que ele tenha o scroll, como vocês podem ver aqui, ó. É comum que ele tenha um scroll vertical, porém um scroll horizontal, ou seja, um scroll desse lado para esse, não é bacana, né? Então, para que eu não tenha um scroll, porque muitas vezes eu estou programando e aí às vezes uma div sai, né, do 100%, ou seja, pega um pouquinho a mais do que deveria pegar, enfim, pode acontecer.
Então, o que eu faço? Eu simplesmente pego e coloco para o HTML e o body ter um overflow x hidden. Né? Então, o overflow hidden ele é responsável pelo quê? O overflow ele pega e fala sobre quando os elementos vão sair de dentro de uma caixa, né? De dentro de um container. Então, eu tenho todo o meu HTML e um body e eles vão estar definidos com o width de 100%, tá bom? E o que acontece? Qualquer coisa que sair fora dele, eu vou dar um hidden, ou seja, ele não vai mostrar, tudo bem? Ele não vai deixar dar o scroll para o lado. E além disso, aqui já coloquei a fonte family Hathaway, tudo bem? Caso vocês queiram saber a fonte que você tem que colocar, aqui embaixo também mostra. Para você adicionar no seu CSS, é só você copiar e você colar aqui, tudo bem? Da mesma forma. Então aqui embaixo, descendo, a gente vai ter algumas coisas básicas, que isso aqui eu não mexi muito. Então ele seta um margem como 0, um paint, um body. Esse box sizing aqui é muito importante. Eu até não tenho certeza se tem aqui, ó. Não tem aqui o box sizing. E a gente tem que adicionar ele porque esse box sizing, ele fala que o elemento ele não pode ocupar além do espaço que a gente determinar para ele. Então, quando a gente for abordar um pouquinho de paint e body, a gente vai ver que eles são espaçamentos que a gente coloca dentro ou fora de um elemento. E sem isso aqui, quando a gente coloca esse espaçamento, ou seja, principalmente esse padding, que é um espaçamento dentro do objeto, o tamanho dele aumenta junto. E esse box sizing border box, ele fala exatamente isso. Olha, o objeto, o tamanho dele é absoluto, né? Na verdade. Então ele não pode alterar o tamanho dele. Se eu tiver colocar algum espaçamento, por exemplo, de 10 pixels dentro dele, o tamanho total dele, por exemplo, 100 pixels, não muda. Se eu não colocar esse tipo de propriedade, o tamanho dele no final seria 110 pixels, para você ter uma noção do que aconteceria. Isso não é bacana, tudo bem? Então a gente coloca essa propriedade aqui de box sizing border box. Descendo um pouquinho mais, a gente tem algumas propriedades aqui em relação aos articles, form e as sides, que a gente vai utilizar o header. Eu coloquei o que? O display flex, que vai ser o flexbox que a gente vai utilizar. E como padrão, eu coloquei o display flex column, tá? O flex direction column. Porque é muito mais comum eu utilizar na minha página colunas do que linhas, né? Então, eu percebi isso na maioria das vezes. Então, para não ter que colocar muitas vezes o Flex Direction Column, eu deixo ele na verdade como padrão. Como eu utilizo menos rows, menos linhas, então eu vou setando as rows quando eu precisar. Por fim, essas partes aqui são normais, né? Já vem. Eu não mexi muito. Apenas coisa que eu mexi é isso aqui, ó. Eu coloquei o H1, o H2, H3, H4, H5, H6 e o P com lineage 2, que é exatamente o espaçamento de uma linha para outra, tá bom? Então, agora por último, só uma coisa que eu lembrei, vocês podem perceber que a gente trouxe a nossa fonte, porém não é essa fonte que a gente está utilizando, tá? Subindo aqui em cima, a gente tem aqui o fonte family, a fonte que a gente setou, né? A gente vai fazer as seguintes modificações. Eu vou colocar isso aqui com aspas duplas, que é um padrão que eu tenho, e também eu vou colocar aqui ó, como important, tudo bem? A gente setou ela no body, porém eu vou colocar ela como important, então ele vai setar aqui essa configuração para todos os elementos que vão estar dentro do body ou do HTML. Se eu dar um Ctrl S e dar um Ctrl R, agora vocês podem perceber que a nossa fonte aqui ficou diferente, tá? É só isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Era apenas para a gente estar falando um pouquinho mais como que é o nosso CSS, como que é um CSS Reset. Vocês podem perceber que a gente está sem nenhuma utilização aqui ainda, tá? É normal, olha a diferença. A gente vai ter que importar aqui até na próxima aula a imagem da IDEA+, que é exatamente essa imagem grande aqui, certo? Porém, não tem nenhuma estilização e a próxima aula a gente vai estar fazendo toda ela, deixando aqui a nossa página de home mais parecida com isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já lançou 7 aulas até agora, a última foi incorporação em CDNs, então compartilhe com outras pessoas, tá bom? Para que a gente possa estar ajudando outras pessoas a aprender e ela possa estar entrando junto com a gente nessa jornada de se tornar um desenvolvedor full stack, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.